O texto deste momento está na Palavra de Deus, e eu quero convidar você a abri-la neste momento, você que nos acompanha da sua casa, que nos acompanha pela rede social, na página da igreja, no canal da igreja. Faça planos para estar conosco, Deus tem uma mensagem para você nesses minutos. Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 37. Muito obrigado, David, pela mensagem. Louvado seja o Senhor por esse convite, que é muito amplo para todos, né? E para mim e para você. Precisamos nos preparar para esse encontro com Jesus. A gente fala muito na Bíblia, em textos e no ambiente cristão, sobre entrega. É uma palavra bastante usada e que tem um significado muito especial para nós. E quando se fala de cristianismo, o cristianismo começa com esse contexto. Mas o que significa a entrega na prática? A gente está, quem sabe, diante de uma agenda cheia de detalhes para os próximos dias, as próximas horas. E como que entra Jesus na cena, nesse contexto de compromissos, de rotina de vida? O texto de Isaías, que nós vamos ler nesta noite, traz para nós uma mensagem muito importante e necessária, para nós entendermos o que Deus entende e que Deus quer como entrega. Mas antes, eu quero ler esse texto do grande conflito, que nos explica a necessidade de nós entendermos a questão da entrega. A mensagem diz assim: Satanás bem sabe, olha só essa declaração, Satanás bem sabe, é do conhecimento do inimigo, é do conhecimento deste anjo rebelde, e ele conhece bem isso, que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras, serão vencidos por seus ataques. Olha só. Presta atenção para essa declaração. Uma coisa bem simples, bem pontual, mas extremamente importante para nós. O diabo sabe aonde ele tem que trabalhar. E quais serão os empenhos, os esforços dele? Quais serão? Não vai ser prioritariamente convencer você de que não existe Deus, ou que você não precisa ir a uma igreja, ou que você não precisa ser obediente a Deus. Qual vai ser a prioridade para ele atingir e alcançar você? Levar você a negligenciar a primeira coisa? Oração. A segunda? O estudo das Escrituras. Não é a leitura, é o exame das Escrituras. E aqui nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Um texto, uma história bíblica que você lê, você ora a respeito, você medita, você conversa com Deus e pergunta a respeito daquilo. Eu, nesta madrugada, estava orando justamente sobre esse texto que eu vou estudar com vocês hoje. E como fez bem para mim, eu conversei com Deus sobre esse texto, ainda na madrugada de hoje. Por que Satanás não quer que você ore? Porque quando você está orando, você está conversando com o Deus do universo, o Criador, o Deus Supremo, o Deus que o venceu na cruz. E você está de sobremaneira protegido e amparado. Quando você está examinando as Escrituras, você está recebendo diretamente desse Deus, as informações necessárias. Mas agora vamos na segunda parte desse texto. Como é que Satanás faz para agir dentro desses dois objetivos? Que nós negligenciemos a oração e o exame das Escrituras. Ela continua e ela diz: portanto, olha só, inventa todo o artifício possível para ocupar a nossa mente. Olha que coisa interessante. E sabe uma das coisas que Satanás pode ocupar a sua mente? Com preocupações. Com algumas coisas que você está enfrentando neste momento agora, algum medo que você carregue contigo, que te assombre, alguma sobrecarga na sua vida, alguma situação não resolvida, ele pode sobrecarregar você e ocupar a tua mente com amargura,
em relação a alguém que te ofendeu, te magoou, tem te ofendido, tem te magoado, no ambiente de trabalho, em casa, na vizinhança, na rua, no comércio, no trânsito. Ocupar a tua mente. Para quê? Para que você fique sobrecarregado, ou com outras coisas fúteis, que nós temos hoje à disposição para nós, 24 horas por dia. Mas o básico e o principal de tudo isso é que a gente tenha a mente ocupada, e que, acima de tudo, tão ocupada e tão distraída, que não tenha tempo para as coisas de Deus, muito menos para orar. E orar é uma conversa pessoal e íntima com Deus. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente estuda a Escritura e a gente faz isso então? E esta noite, neste momento, você que nos assiste agora, e nós aqui todos vamos entender isso pela palavra de Deus. Mas antes, eu quero mostrar uma experiência que eu tive, e foi muito importante, eu quero dividi-la com vocês. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de entrar em contato com alguns ambientes históricos e arqueológicos do tempo bíblico, principalmente do tempo do rei Ezequias. Aqui é uma foto, eu estou em frente ao Museu Britânico. O Museu Britânico é um ambiente espetacular. Eu adoro museu, tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto muito. Lá no Museu Britânico, eles têm várias peças arqueológicas, vários monumentos arqueológicos, e eles dividem por setores. Então você passa lá um dia todo, não consegue ver tudo. Tem uma parte só do Egito, a parte só de múmias e por aí vai. E eu tive a oportunidade de passar o dia dentro do Museu Britânico. E uma das coisas que me chamou a atenção foi este lugar que eu estive aqui. Essa é uma esfinge da entrada do palácio de Senaqueribe, em Nínive. Você vê a altura dessa esfinge, né? Eles levaram lá para o Museu Britânico, os ingleses pegaram muitas peças arqueológicas e levaram para lá. A Alemanha também tem algumas peças arqueológicas. Esse era o palácio de Senaqueribe. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Aqui na próxima foto, eu estou numa escavação, num sítio arqueológico de uma cidade chamada Laquis. A Bíblia fala de Laquis. Laquis era uma das fortalezas do reino de Israel. Haviam 3 fortalezas principais. Laquis era a segunda mais importante. E quando Senaqueribe sitiou Israel, a primeira cidade que ele atacou foi Laquis. E realmente foi muito triste, porque os habitantes de Laquis foram levados cativos. E Laquis foi derrotada e humilhada. Eu estou ali vendo o que a história deixou para nós como prova, como marca dessa situação. Senaqueribe era um rei extremamente poderoso e cruel. E o seu exército era conhecido por destruir os seus oponentes e deixar alguns vassalos para servi-lo. A crueldade desses homens, desse exército, era impressionante. E o poder deles era muito grande. E agora, Senaqueribe fica em Laquis e manda uma comitiva até Jerusalém para falar com o rei Ezequias, para, na realidade, avisar o rei Ezequias: nós estamos aqui, até por cortesia, para dizer para vocês, facilitem a vida de vocês e se entreguem para nós. Porque o final de vocês vai ser o mesmo de Laquis e de outros povos. Você já se viu cercado por uma ameaça e você não tem saída, ou até mesmo se sente cruelmente perseguido ou oprimido? É muito comum hoje as pessoas se sentirem oprimidas, angustiadas, amedrontadas. E Satanás tem trabalhado de maneira muito intensa para que nós nos sintamos oprimidos. Muitas pessoas lidam com vários problemas emocionais hoje e não sentem mais alegria na vida. Satanás as oprime com acusações, com inquietudes, com pensamentos negativos. E o que nós fazemos nessa hora, quando estamos cercados por um inimigo que é mais poderoso que a gente? Então agora, vamos comigo para Isaías capítulo 37, versos 14 e 20, porque Deus tem uma lição e uma mensagem para você e para mim neste momento. Vamos lá? A partir do verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a.
Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou no Senhor, ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, diz Ezequias, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles. Porque deuses não eram, senão a obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. E aí Ezequias diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. A mensagem para nós nesse momento é a oração de Ezequias. Primeira pergunta para nós: Ezequias tinha um problema nas mãos? O que vocês acham? Pela descrição dele. É lógico, um problemão. Como rei de Israel, estava diante dele decisões, escolhas, posicionamentos. Ele era o governador supremo, o supremo oficial, o grande comandante do exército. Ele precisaria tomar decisões. Dentro daquela cidade, cercada por muros poderosos e portões fortes, estava toda uma família, estavam todas famílias, vidas, dependendo das escolhas daquele homem. Um tempo antes, quando Ezequias soube que Senaqueribe estava vindo em direção a Israel, ele tomou algumas providências. Por exemplo, algumas partes do muro, não estou falando de um muro qualquer, eram muros enormes. Carruagens passavam por cima. Eram muros reforçados. A cidade estava protegida. Mas ele percebeu que havia, em alguns lugares, o muro estava um pouco vulnerável. Aí ele derrubou as casas que estavam próximas àquele lugar do muro e reforçou o muro. Eu estive nas escavações dessa parte dos muros e eu vi lá vestígios dessas casas e desse lugar onde eles fizeram arqueologia, estudando, escavando, identificou esse lugar onde eles reforçaram o muro. Outra coisa que ele fez, o chamado túnel de Ezequias, o arqueduto de Ezequias. Ele pegou, em volta da cidade haviam vários poços, ele entupiu os poços para que os assírios não tivessem acesso à água, mas ele pegou um lugar onde havia manancial de água e fez um túnel. Um grupo saiu desse lugar fora da cidade e outro grupo saiu de dentro da cidade, o local onde estava o poço de Siloé. Ali os grupos se encontraram. Eu não sei, queridos, que tipo de engenharia eles fizeram, mas eu estive nesse túnel. Eu, inclusive, tenho fotos lá dentro desse túnel, desse arqueduto de Ezequias. Ele proveu um meio para que a cidade tivesse água, mesmo que tivesse um cerco de 4, 5, 6 meses, um ano. A cidade não teria falta d'água, mas eles que estivessem fora não teriam acesso à água. Então Ezequias fez tudo o que era possível. Ele preparou o armamento, eles reforçaram o armamento do exército, tudo. Mas ele sabia que Senaqueribe era poderoso e tinha um poder militar muito maior que o dele. Estratégias militares. Eles haviam, quando eu visitei Laques, eu vi a rampa, porque Laques era uma cidade cercada por muros, por isso que era a segunda fortaleza mais importante. Só estava acima dela Jerusalém, mas era uma cidade bem reforçada. Senaqueribe construiu rampas, ficou algumas semanas, meses construindo rampas, e eles subiram nos muros e conquistaram a cidade. E Ezequias sabia que isso poderia acontecer em Jerusalém. Então, a situação era muito complicada, por mais que ele tivesse feito tudo o que ele fez. O que Ezequias fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Então, agora, olha comigo aqui. Primeira atitude de Ezequias. Ele entregou o seu desafio nas mãos de quem? Do Senhor. Literalmente, ele entregou nas mãos do Senhor. Estendeu-a perante o Senhor. O que estendeu Ezequias perante o Senhor? A carta.
A carta de Senaqueribe com as ameaças. Vocês não sabem com quem vocês estão lidando? Vocês estão pensando o quê? Eu vou acabar com vocês, eu vou destruir vocês. Vocês não têm poder. Já ouviu essa conversa? Que amedronta você? Como é que a gente faz nessa hora? A gente confia nos homens somente? Claro que nós temos que tomar providências. Claro que nós temos que ter atitudes. Mas Ezequias, além disso, ele foi aonde? A palavra de Deus diz que ele foi ao templo. Ele foi diante de Deus. Ele colocou diante de Deus o seu desafio. E falou, Senhor, está nas tuas mãos. E a segunda atitude, ele reconheceu o poder de Deus, porque ele coloca diante de Deus a carta com as ameaças, com o decreto de destruição e de invasão. E ele diz, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai e reconhece. Eu não estou falando com qualquer um. Eu não estou falando por acaso com alguém. Eu estou falando com Deus, o Senhor dos Senhores, o grande Deus do universo. Ele sentia no coração isso. A terceira atitude desse homem, ele conversou com Deus sobre sua realidade. Ah, queridos, como é bom nós sabermos e como é bom você entender que Deus está disposto a ouvir a tua realidade. Conta para Deus, conversa com Deus e fala o que você sente, o que te preenche o coração. Ele diz assim, ouve todas as palavras de Senaqueribe, presta atenção na ameaça de Senaqueribe, presta atenção na ousadia, na pretensão e na arrogância desse homem, na humilhação que ele tenta. Olha para aquilo que está passando comigo. E ele conta para Deus. E aí, de maneira muito especial, ele reconheceu a sua limitação diante da ameaça. E eu estou falando para vocês de um rei que tomou providências militares, estratégicas, tudo que estava ao alcance dele. Mas ainda ele reconheceu, verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. Nós estamos, Senhor, com um grande problema nas mãos. Impossível de resolvermos. Não é uma ameaça qualquer. Nós temos provas de que eles já superaram algumas nações e poderão superar a nossa. E aí então, ele declara para Deus algo muito importante. Veja agora o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12. Dá comigo para lá. Efésios capítulo 6, verso 12. Algo que é conhecido, mas que às vezes é esquecido. Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo a mesma coisa que Ezequias. Ele está colocando diante de Deus a realidade que ele tem que enfrentar. Ele está colocando diante de Deus, e para nós juntos pensarmos com Ele, a realidade que nós temos que enfrentar constantemente, 24 horas por dia. A nossa luta, existe uma luta. Aceite você ou não, queira você ou não. Que luta é essa? Não é contra sangue, não é contra homens, poderes humanos, é contra quê? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. São seres maiores do que nós em poder e experiência. São anjos caídos, mas que se rebelaram contra Deus e estão nesse mundo, controlando o mundo, influenciando as pessoas para o mal, conduzindo de maneira astuta e ardilosa o mundo para o mal. Não temos poder contra esses seres. E alguns de nós temos sido oprimidos por esses seres. Nós estamos, queridos, numa batalha cósmica, mas uma batalha contra os anjos caídos. Nós, com nossa natureza. E Satanás e seus anjos odeiam o povo que aguarda a volta de Jesus e prega a volta de Jesus. Eu falo para alguém neste momento que está sendo oprimido pelo diabo, pelo inimigo,
pelo mal, tem sido oprimido no seu casamento, tem sido oprimido na sua vida, e não resiste, não consegue lutar, tem sido até derrotado? É um escravo dos seus vícios? Olha o que Paulo diz. Primeira coisa, reconheça. A nossa luta não é contra seres comuns, mas contra potestades, contra os dominadores. E Paulo usa essa expressão, dominadores deste mundo tenebroso. São eles que controlam, são eles que dominam. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós, olhando para isso, nós pensamos assim, podemos até, você pode até dizer, pastor, é óbvio, mas é tão óbvio, e nós não nos preparamos, nós não agimos como quem tem o inimigo que está acima do nosso poder, por mais que nós tenhamos feito alguma coisa para nos proteger. No livro Ciência do Bom Viver, está uma promessa para nós, que olhamos essa realidade. Confiemos inteira, humilde e desinteressadamente em quem? Em Deus. Ele conhece as tristezas que nos consomem no mais profundo do ser e que nós podemos exprimir. Quando tudo nos parece escuro e inexplicável, talvez como Ezequias, você está dentro da maior e mais ampla atitude que você pôde fazer para se defender. Você está lá cercado pelo inimigo, e tudo parece escuro e inexplicável. Lembremos-nos das palavras de Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu falo para alguém oprimido, que neste momento, diante da sua vida, se sente até desmotivado para continuar lutando, olha para Jesus. Faça como Ezequias, coloque o problema nas mãos de Jesus, coloque a sua situação nas mãos de Jesus, coloque a sua luta nas mãos de Jesus, e fale para Jesus, eu estou cercado por forças tenebrosas desse mundo, tenho sido oprimido, tenho sido ameaçado. Clame a Deus, porque quando nós clamamos a Deus, Deus tem o direito de cumprir a sua promessa. Que promessa é essa? Aí no mesmo texto de Efésios capítulo 6, por favor vá comigo aos versos 10 e 11, Efésios 6, 10 e 11, é um texto muito conhecido. Efésios 6, 10 e 11, diz assim, quanto ao mais, olha só, falando de todos os desafios, falando do que a gente tem que enfrentar, e da nossa realidade, e da nossa limitação, como Ezequias viu, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. E como é que a gente faz isso, gente? Aí ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, lembra daquelas ciladas que o texto nos fala do grande conflito lá no começo? Nos tirar da oração e dos momentos de examinar as Escrituras. Essa cilada, revestir-nos da armadura. Que armadura é essa? A palavra de Deus, a oração, a fé. Ele usa o escudo, a espada. Ele usa a ilustração de um soldado romano. Aí então, você tem, acima de tudo, o direito de vencer. Nós não temos poder contra as forças das trevas, mas nós temos um Deus poderoso que está ao nosso lado, revestivos desse poder, diz aqui a palavra de Deus. Queridos, essa é uma planta, é uma foto já bem antiga, mas eu quis reproduzi-la aqui para vocês. Desculpe, a imagem não está muito boa, mas assim, o local era muito claro, o sol muito forte. Essa planta, vocês percebem que ela cresceu no meio das pedras. É uma planta, está viva, e ela tem uma característica, ela tem ramos com espinhos muito grandes e resistentes. E ela cresce assim, parece um galho seco, mas ela está viva. Eu tirei essa planta, e quando eu quebrei, não conseguia quebrar, machuquei minha mão, furei minha mão, ela estava verde por dentro ainda. É uma característica dessa. Naquela região é muito comum essa planta crescer. Sabe o que tem que ver essa planta com a história do cristianismo? Foi dessa planta que eles tiraram os galhos e fizeram
A coroa que foi colocada na cabeça de Jesus. É comum aquela região ter essas plantas aí. Eu nunca tinha visto essa planta. E aonde eu encontrei essa planta? Em Laques, aonde Senaqueribe, usado pelo diabo, atacou o povo de Deus. Lá naquele mesmo lugar, foi atacado pelo inimigo, está o símbolo da vitória de Jesus sobre o pecado. A coroa que Jesus usou na cabeça foi desse espinho aí. Mas ele venceu o pecado e venceu o inimigo. Amém? Satanás é o inimigo vencido. E ele não tem poder sobre nós. Hoje, a nossa entrega, ela precisa acontecer de uma maneira muito urgente. E ela começa com a nossa grande decisão. Coloque nas mãos de Deus a sua luta. Qual que é? Qual tipo de opressão, de medo ou de sentimento você tem carregado como um cristão ou como uma pessoa que me ouve agora? Eu quero nesta noite ler esse último texto. Isaías, capítulo 37. É o capítulo que nós começamos a ler. Isaías 37. Primeiro, agora na sequência, o verso 20. Isaías 37, verso 20. Aí na sua Bíblia. Olha o que diz aqui. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és. Ezequias coloca o problema nas mãos de Deus, Ezequias descreve o problema para Deus, Ezequias descreve a sua limitação, e Ezequias diz agora, tu és Deus, tu tens poder, me livra. E o que aconteceu? Você vai um pouco para frente, no verso 36. Aquele poderoso exército, poder militar superior ao de Israel, pretensioso, arrogante, usado pelo diabo, pelas forças das trevas, cerca Israel. As pessoas tremem. E então, verso 36, então o anjo do Senhor, um anjo, gente, saiu e feriu no arraial dos assírios a 185.000, um anjo. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Lá, aquele palácio, sabe aquele palácio que vocês viram, aquela esfinge lá no começo? Ele foi lá para aquele lugar, onde está aquela esfinge ali, que vocês viram no Museu Britânico. Foi para lá. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, que era o rei dele, seu Deus, que era adoração ao demônio, ele era um adorador de Satanás e das hostes das trevas, esse era o Nisroque. Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. O que aconteceu com esse arrogante servo do mal? Foi destruído. O anjo de Deus destruiu parte do seu exército, acabou com ele, eles voltaram apavorados para Nínive. E quando ele chegou em Nínive, os próprios filhos o destruíram. Mas isso tem a ver com o poder de Ezequias? Não. Tem a ver com a fé de Ezequias. E a entrega foi colocar nas mãos de Deus o problema. Ore mais. Fale mais com Deus. Conte o que está aí no seu coração. Coloque diante de Deus como Ezequias. Se for preciso, coloque a carta, coloque a sua carteira de trabalho, coloque sua certidão de nascimento. Coloca para Deus, fala, Senhor, está aqui a minha situação. Está aqui o meu coração. Está aqui a minha realidade. Quem sou eu? Tu és o Senhor. Reconheça Deus como tudo e reconheça os seus desafios, o seu limite, mas entrega. O mesmo Jesus que colocou-se à sua disposição no Calvário e teve a fronte cortada e sangrada pelos espinhos daquela planta, ele venceu no Calvário, venceu o pecado e venceu a morte.
E Ele pode vencer na sua vida também. Você acredita nisso? Essa madrugada eu orei e coloquei a minha vida nas mãos de Deus e falei com Deus e pensei, se Ezequias fez isso, por que eu não posso fazer? Você acredita nisso? Você acredita que o mesmo Deus que ouviu Ezequias pode ouvir você agora? Você acredita nisso? Eu vou cantar um hino que fala sobre a promessa de Jesus para nós. E eu quero convidar você a começar neste momento um exercício de entrega a Deus do que você precisa entregar. Ore mais e acredite nesse poder. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Nunca mudou, nunca falhou. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A todo instante sua graça mostrou o que espera aos que o amam. Seu tão grande amor nos guarda em bom lugar, sua compaixão nos traz a paz. Sempre ao lado está em tudo que houver. Como compreender o mistério deste amor? Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Vocês? Tu és fiel, Senhor, dia após dia, dia após dia. Tuas bênçãos nos dá, tua mercê, tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus,
fiel serás. A coisa mais importante que Deus nos dá é o privilégio de falarmos com Ele pela oração. Ele quer ouvir você agora. Ele ama muito você e quer tirar você dessa opressão, dessa incerteza, dessa angústia. Fala com Ele, leia a sua Bíblia Sagrada e ouça a sua voz, porque Ele ama muito você. Não esqueça. Nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém provou do que Deus preparou, mas seu Espírito a nós revelou o que espera aos que o amam, o que espera aos que o amam, o que espera os que o amam. Jesus ama muito você e tem poder para dar a vitória a você. Não esqueça disso. Confie. Entregue. Amém. Vamos orar? Próxima quarta a gente continua estudando a palavra de Deus e entendendo este amor que está à nossa disposição. Querido Pai, a gente começa a olhar para algumas realidades que nós enfrentamos e nos amedrontamos às vezes. Mas neste momento nós olhamos para uma realidade que está presente na vida de todo ser humano nesse universo. Aqui neste planeta, o universo observa a nossa situação. Estamos lutando contra os poderes das trevas. Existe uma batalha cósmica e nós não temos poder de vencê-la. Mas em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus, nós podemos nos tornar vitoriosos. Louvado seja o teu nome pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz. A tua fronte ensanguentada por aqueles espinhos cruéis, mas que permaneceu no Calvário e se entregou por nós. Que neste momento, esse teu querido filho coloque diante de ti a sua realidade como Ezequias colocou, e que ouça de ti o conforto da compreensão e do interesse em ajudar a cada um, esse filho. Que essa filha seja acolhida e fortalecida. Eu não sei qual é a grande realidade, ou que tipo de inimigo a cercou, mesmo depois de todos os caminhos e providências tomadas. A opressão parece não sair. Liberta essa tua filha pela paz e pela tua presença. Que ela possa entregar-se a ti, que este teu filho possa entregar a ti a sua vida e os seus planos. Nos dá a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.